que iniciamos o quinto sola da Reforma Protestante, chamada Soli Deo Gloria. E John Piper é um pregador americano. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Deus, e ele diz assim sobre a glória de Deus: o principal propósito de Deus é glorificar a Deus e ter prazer em si mesmo para sempre. Ou seja, a revelação bíblica, toda a história da redenção, toda a história da salvação, a da criação, tudo que Deus fez, do Gênesis a Apocalipse, é nada mais nada menos do que exaltar somente a sua glória. E John Piper, nesse mesmo livro, ele vai explicar o que significa a glória de Deus. E ele diz assim: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. Ou seja, a paixão de Deus pela sua glória é o centro de toda a Escritura. E é preciso a gente ir para as Escrituras para a gente saber o que Deus diz da sua própria glória. E em Números 14, 21, diz assim: toda a terra se encheu da glória do Senhor. Em Isaías 43, 7, diz assim, falando da criação do homem, por que Deus nos criou, ele diz assim: os homens que criei para a minha própria glória. E John Piper ainda diz, né? Quando o ser humano se propõe a tornar o seu próprio nome famoso, ele acredita a si mesmo as suas realizações e não da glória de Deus. Aqui ele está se referindo à questão da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, versículo 4, quando eles decidem construir uma torre para fazer o seu próprio nome conhecido. Em contraposição, Deus decide chamar um homem no capítulo 12 para assim fazer o nome desse homem famoso para a exaltação da própria glória de Deus. E John Piper continua: mas quando Deus se propõe a tornar uma pessoa famosa, a única resposta apropriada é confiança e gratidão por parte da pessoa, que devolve toda glória a Deus, a quem a ele pertence. E é exatamente isso que Abraão faz quando ele crê em Deus. Em Romanos 4, versículo 20 e 21, diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Em Isaías 49, 3, diz assim: tu és o meu servo, falando da descendência de Abraão, os filhos de Jacó, os filhos de Israel. E ele diz assim: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Ou seja, para você entender o só lhe deu glória, você precisa entender que todas as realizações de Deus dentro das Escrituras, tudo que Deus propõe fazer, da salvação do homem, da criação dos céus e da terra, do cosmos, de todas as coisas, a sustentação de toda a criação, é nada mais, nada menos do que a sua própria glória, a exaltação do seu próprio nome. Então você chega no período do Êxodo. E no período do Êxodo, durante mais de 400 anos, o povo de Israel ficaram escravizados na terra do Egito. E naquele momento, Deus liberta o povo do Egito por meio de Moisés. E no livro de Êxodo não fica muito claro qual o objetivo de Deus e qual a intenção de Deus de libertar o seu povo da terra do Egito. Mas quando você vai para Ezequiel e o livro de Salmos, a resposta nos aparece que Deus libertou o povo do Egito para a glorificação do seu próprio nome. Por exemplo, se você for em Ezequiel 20, versículo 5 ao 9, o Senhor vai falar a sua intenção, mas eu quero propor em ler só o versículo 9. E diz assim: eu, porém, fiz. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações no meio das quais eles estavam. Então Deus liberta o povo de Israel por amor do seu nome, para que o seu nome não seja profanado. E em Salmos, o capítulo 106, versículos 6 ao 8, o próprio Deus ainda responde também, dizendo que a libertação do povo do Egito, a manifestação da sua ira, o derramamento das suas pragas, foi para a exaltação do seu próprio nome.
É o que ele diz no capítulo 14, versículo 4 e no versículo 18. Quando ele vai falar do endurecimento do coração de Faraó, ele vai dizer que é para Deus manifestar a sua própria glória. Esse é o argumento de Romanos 9, quando Paulo vai dizer do endurecimento do coração de Faraó, que ele endureceu, levantou Faraó e endureceu seu coração para manifestar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, para que toda a terra conheça que existe um Deus glorioso e majestoso que governa e comanda todas as coisas. Por isso que o John Piper vai afirmar dizendo assim: amar a Deus não significa suprir as suas necessidades, antes alegrar-se nele e ser cativado por seu glorioso poder e graça e valorizá-lo acima de todas as coisas na terra. Por isso que quando Deus quando nós estamos diante das realidades da terra, a única pergunta que a gente tem que fazer é o que não motivou Deus a destruir todas as coisas. E em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 19, há o motivo por o qual Deus ainda conserva essa terra, cheia de pecados e de corrupções. E diz assim o texto: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove o Senhor fazê-los seu povo. Deus não destruiu o seu povo, Deus não desamparou o seu povo por causa do seu próprio nome. É o zelo pela sua glória, faz com que ele sustente todas essas coisas. Então você chega em Salmos 23. No versículo 3 de Salmos 23 diz assim, ó: guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por que Deus vai nos guiar pelas veredas da justiça? E o texto diz: por amor do teu nome. Até a forma de Deus guiar, até a forma de Deus nos preservar, até a forma de Deus nos santificar, é por causa da sua glória, é por amor do seu próprio nome. Então nós chegamos nos profetas dos pós-exílicos. Aí você tem o profeta Zacarias, o profeta Ageu e o profeta Malaquias. E ali no período pós-exílicos, da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, diz assim em Zacarias 2:5: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. E em Ageu 1:8 diz assim: edificai a casa e serei glorificado. Quando chegamos ao profeta Malaquias, por conta da desobediência dos sacerdotes naquela época pós-exílicos, ele exorta ou ele admoesta o povo pela sua desobediência. Em Malaquias 2:2 diz assim: não propuseram no coração de honrar o meu nome. Deus exorta os profetas, Deus exorta os sacerdotes dizendo: vocês não fazem isso motivado por minha glória. Então essa verdade sobre a glória de Deus, que todas as intenções de Deus, todo o prazer de Deus estava na sua glória, e dessa glória reflete a sua misericórdia quando ele nos elege, nos escolhe, nos salva e nos redime pela obra de Cristo. Isso deve trazer algum impacto no nosso coração e promover esse tipo de intenção, que é a mesma intenção de Deus, de fazer todas as suas maravilhas, é por amor da sua própria glória. A nossa vida reta, a nossa vida justa tem que estar movida pela glória de Deus. Em Mateus 5,16, Jesus diz: e veja as vossas boas obras e glorifica vosso Pai que está no céu. Então o que deve nos mover para nós produzir boas obras não é possuir salvação, não é conquistar a salvação como alguns afirmam, mas é para que Deus seja glorificado pelos seus feitos. Quando chegamos em Jesus, no Evangelho de João, nós temos ali 2 eventos e 2 passagens que mostram que a vida de Jesus foi marcada pela glória de Deus. Em João 17,4, Jesus diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tenho consumado a obra que me destes a fazer. Então a vida de Jesus era marcada pela exaltação e pela nobreza da glória de Deus. Mas Jesus não só glorificou a Deus na sua vida, mas também ele glorificou a Deus na sua morte também. Em João 12, versículo 27 e 28 está escrito assim: agora minha alma está perturbada. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim à terra. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, outra vez glorificarei. E é isso que deve nos mover. As nossas motivações
deve estar em torno da glória de Deus, a ponto de nós comer, beber, como diz 1 Coríntios 10:31, quer com mais, bebai, fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo motivado pela glória de Deus. Todas as nossas motivações, trabalho, relacionamento, casamento, filhos, a nossa vida tem que estar movida e direcionada pela glória de Deus. Quando não fazemos isso, é pecado. Por exemplo, Atos 12, versículo 23, fala do evento de Herodes, que quando não glorificamos a Deus, somos feridos. Olha o que diz Atos 12, 23. E o povo exclamou, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, comido por bicho, expirou.